O som que trinca, que firma do lado sul é ponto S. A atração na escuridão pra dar uma puta febre. No vai e vem os doidos vão brindar. É só ideia sem comédia. Se é assim, traz a taça, vamos brindar vitória. Felicidades pra mim, nem sempre é joia nem dólar. Quem sobrevive o fogo sobe, sangue ferve. MCL, laços de prata, vigente L. Eu quero ver quem segura. Há muito tempo guardado, maluco bem inteirado por Deus. Sendo guiado, os anjos escoltados. É desse jeito, João. Acende eu apago. Algum veneno eu derramo se eu tô na rua. B-Boy Paulista, né? Satisfação imensa estar aqui hoje para dar uma força nessa entrevista e falar um pouco da minha caminhada no hip hop, certo? Bom, na época de 1985, que foi a época que eu cheguei aqui, né? Eu já cheguei com essa vibe do hip hop, porque eu morei em São Paulo, em Rio de Janeiro, né? E já via o esquema por lá. Lá era febre, né? Tudo acontecia lá com relação ao breakdance, né? Procurei muita galera aqui para dançar e não tinha, mas já tinha essa concepção da dança, né? E com o decorrer do tempo eu fui descobrindo com o Ceará, fui descobrindo outros bairros por aí, né? Até chegar aqui no Maracanaú, né? E aqui virar febre. Aqui em Maracanaú, aqui foi a febre, né? Aqui tinha nossos manos, que era o Alexandre, Regis, o Raul, Bambata, Gleison. E se eu for falar o nome de vários b-boys aqui, eu acho que vai dar uma extensa linha de nomes, né? Então a gente dançou muito nessa praça aqui, né? Essa praça aqui também tem uma história muito grande com relação ao breakdance, né? Instituto, Gustavo Barroso, na época do circuito, do Super Dance, né? do Agito Jovem. Ixi, ali também foi febre junto com os pessoal, junto com a galera de Maranguape, né? Aquela galera boa, galera excelente, show. Os dançarinos muito bons também, né? Na época foi tudo isso aí. Mas na realidade, o hip hop ele se aglomerou aqui, né? Quando o Ceará deixou de ser aquele point, né? E passou a ser aqui, dentro de Maracanaú, né? A gente tinha muito que aprender, né? O material era difícil, a gente não tinha muito conhecimento, na época não tinha internet à vontade como tem hoje, né? As informações que chegam mais fáceis, né? Porém tinha uma galera que a gente tem que bater palma para eles, porque na época eles tinham muita informação com relação ao pessoal de São Paulo, né? E a gente passou a ter mais conhecimento justamente com eles. E foi a questão do agasalho, questão também de todo o material em si para um b-boy se comportar dentro de uma roda de breakdance, né? E a gente aprendeu muito com isso, né? E aí foi indo. Várias crew, né? B-Boy da Posse, Force Style Crazy, Spin Legs, Break Solo. Muito. Aqui era aglomerado, aqui fazia gosto na época, porque além de ser aglomerado aqui, o pessoal vinha de fora para dançar aqui, né? E essa praça aqui foi um dos pontos que mais teve dança, né? Dança de rua, né? E era racha do metro, viu, galera? Muito racha. Então não tinha boa não, os caras treinavam para rachar. E a gente não tinha tanta regalia como a gente tem hoje, que é um chão bom, né? A gente dançava em cima de um papelão, a gente levava os nossos microsystem, né? Que na época chamava de box, né? Bom box. Fazia aí, quando não dava para comprar umas pilhas, a gente emendava uns fios aí, uns 100 metros de distância para ficar pedindo energia um e ao outro, né? Mas a gente pagava essa galera para ceder umas horas de energia para a gente poder satisfazer o nosso ego, né? Que era a dança, né? Aquilo ali era muito bom pra gente. Naquela época a gente não tinha muito o que se preocupar. Ninguém tinha um pinto para dar de comer, né? E a gente fazia o que era estudar e dançar, né? Não se ligava, os trabalhos alguns trabalhavam e outros não. A gente começou também a dançar por dinheiro, né? Nas praças de Fortaleza, como José de Alencar, ali Beira-Mar, Ponte Metálica. Isso era satisfatório, porque aí foi onde a gente descobriu que a gente podia ganhar dinheiro com o nosso talento, né? Com nossas artes. E a
entre aspas, não é nossa, né? A gente sabe que essa arte já nasceu em 1975, no Brooklyn, feito pelos americanos, que é os negros, né? E aí se espalhou isso aí, e a gente pegou pra gente. Quem gostou de dançar o hip hop tem até hoje na veia, né? E assim, eu atualmente não danço mais, né? Mas não vou negar que quando eu saio para uns bailes por aí, uns bailes das antigas, feito por alguns DJs da época do circuito, Agito Jovem, posso até convidar depois vocês para irem, ainda curto, né? Rola um som das antigas, a gente ainda faz as nossas brincadeiras lá. E acaba dando certo, acaba dando legal. E a galera se liga e se lembra, né? Porra, meu irmão, tu é o Paulista? Sim, cara, sou eu mesmo. Porra, cara, pensei que eu nunca mais ia te ver, bicho. Tu ainda dança uma coisinha, não dança como era antes, mas ainda dança um pouco. Eu digo, pois é, cara, mas o tempo passa, né? E a gente sabe que o tempo, ele castiga a gente, né? A idade, aquela coisa de não ter mais agilidade como era antes. Então é assim. Atualmente, hoje, eu trabalho na área de segurança, né? Vivo mais assim para tentar algo diferente, né? Mas não descarta a questão do hip hop, não. Hip hop eu gosto de curtir, né? Na minha casa mesmo eu tenho um som das antigas, às vezes eu coloco, né? E boto para arrebentar mesmo. Às vezes a galera, vixe, meu irmão, nunca mais ouvi esse som. Pois é, cara, quem tá colocando sou eu. Esse barato aqui é massa, porque esse barato é massa e é desse jeito aqui, ó. Minhas irmãs mesmo, minha própria mulher diz assim, poxa, mas tu gosta, né? Gosto de África Bambata, gosto de Information Society, gosto de Comodini, gosto de LL Cool J, gosto desses caras, né? Sou Sonic Força. E às vezes quando eu vou pro meu trampo, eu coloco um fonezinho de ouvido aqui, coloco o meu... Não se engane, tô ouvindo ali hip hop, né? Meio de caminho eu vou curtindo, às vezes paro no sinal, fico curtindo, danço em cima da moto, a galera fica se perguntando, esse cara é doido? Mas não, tem uma história lá atrás, né? Uma velha história lá atrás. E dali vai, curtir o trampo. Às vezes tem uma galera nova que eu tô conhecendo agora no meu trampo, né? E diz assim, se tu dança hip hop, eu não saio espalhando, mas chega até os ouvidos dos caras, né? Como naquele dia, né, Regis? Você foi lá e tal, com a galera, fazer uma apresentação lá no centro de eventos. Depois a galera perguntou, quem é essa galera aí? Isso, essa galera aí é a galera lá da minhas áreas, cara. Essa galera aí é ouro. A gente deixou o bagaço da cana pros caras aí, sabe? Os caras levar mais pra frente aí, até onde der. Então assim tá continuando o hip hop. A gente levanta a mão pro céu, daí graças a Deus, tem o Regis e o Theo. A gente fala muito quando se encontra os antigão, né? Os antigão que eu digo mesmo, os antigão mesmo. E a gente menciona muito o nome do B-Boy e o Sprinter, né? Porque vira e mexe eu tenho ele nas redes sociais e vejo o trabalho dele. Vejo que ele realmente tá levando a situação para frente, né? Tá diferente de como era antes? Tá muito diferente. Porque a gente era muito rua mesmo. Ei Paulista, vai ter onde é que a gente vai fazer uma... Cara, vamos fazer hoje aqui no Calçadão da Avenida 7. Nós se encontrava às 7 horas da noite, né? E, cara, ali não tinha tempo para terminar, não. Pois é, eu me lembro muito da época de 1996, que era a época de... Na época que tava acabando os bailes aqui como Agito Jovem, circuito, né? Porque foi um dos esquemas que os b-boys se encontravam muito, né? E aí passou a acontecer com mais frequência nas ruas, como Calçadão da Avenida 7, Calçadão da Avenida 5, que era mesmo, cara. Tinha uma feirinha aqui, né? Você se lembra, né, Regi? Tinha uma feirinha aqui era mesmo, aqui era febre, né? E depois aqui a gente começou a se expandir para fora, Fortaleza, esses cantos aí, né? A gente começou a entender que... A gente começou a assistir os vídeos lá de fora dos caras e começou a ver que podia fazer isso aqui também, né? Como dentro dos trem, né? A gente dançava dentro dos trem, nas estações era complicado porque os segurança não queria, mas a gente dançava assim mesmo, né? Às vezes a gente levava até uma carreirinha, mas fazia parte. E essa época aí foi uma época boa, né? Eu entendo também que nos meados de 2000, por aí assim,
eu acho que já foi uma época que a gente já estava esfriando mais, né? Já estava começando a chegar já outra moçada. Então a gente começou muito cedo aqui, né? Começou muito cedo. Eu digo 1996 porque realmente foi sem parar. Foi até essa data aí sem parar. Então aqui tinha muito treino de breakdance, né? A gente se organizava muito. Como eu te disse, tinha muita crew, né? E todo canto a gente treinava. Todo canto a gente treinava, né? Então a questão dos meados aí de anos aí, é difícil de lembrar, mas, cara, você pode acreditar, levou uma década boa aqui para se acabar, né? E como nada assim é a mesma geração, sempre chega outra, né? E agora essa nova geração, né? Como eu te disse, tá diferente. A questão é, na época a gente dançava muito nas ruas e era uma dificuldade muito grande pra gente, mas a gente não desistia, não desistia. A gente tinha aquela questão do interesse, da força de vontade, né? Não, mas a gente vai. Parecia era um vício, cara, um vício, tá entendendo? Chegava de, bicho, pra tu ter ideia, o ponto de encontro com a galera que dançava comigo era na minha casa, cara. Os caras chegavam com vários pão de manhã cedo, leite, e chamavam minha mãe de mãe, bicho, né? Eu ainda tava dormindo, isso cedo. Você acorda, Paulinho, já estamos aqui, os caras tudo agasalhados, com suas mochilas nas costas. Aí eu olhava pros caras, pô, meu irmão, mas tá muito cedo. Não, bicho, mas a gente tem que fazer a grana. Porque os caras se acostumaram a ir pro centro, né? Fazer a vibe lá e passava o boné, a gorra era das moedas, né? E o boné era da seda. Eu dizia pros caras, ó, quem meter a mão aí vai ficar seu lanche. Eu dizia pros caras, né? Sabe como é que funciona, né? E os caras obedeciam, bicho. Aí quando tinha uma pausazinha pro almoço, né? Quem não trouxe rango, a gente vai comprar aqui. Com o que a gente tá ganhando aqui. E às vezes eu dizia assim, não, ninguém leva nada, porque eu acho que hoje vai dar bom, vai dar pra comprar aquele S49 para todo mundo. Que eu digo S49 é almoço mesmo, entendeu? E, cara, era uma diversão e ao mesmo tempo um trampo, né? Porque outra satisfação grande que eu tenho em relação nessa época aí foi ter tirado muitos manos da rua, né, cara? Aquela galera ansiosa no meio das drogas, né? E você sabe que é difícil, né? É difícil você lidar com uma rapaziada que tá cabisbaixo e tal, mas aí a dança ajudou muito nessa questão, sabe? Às vezes quando eu me lembro disso, eu digo, poxa, pelo menos eu deixei isso aí, né? Lá atrás, hoje eu vejo os caras que é da minha época, hoje eu vejo os caras trabalhando com suas famílias, né? Mas não se esquece do esquema, não se esquece do esquema, não se esquece, agradece muito e diz que se o tempo, como o tempo foi bom pra gente, se pudesse voltar atrás, né? Voltar de novo para começar tudo de novo, porque eu não me arrependo de nada, sinceridade. Foi só alegria e satisfação grande mesmo, cara, com relação a tudo que ocorreu dentro do hip hop, entendeu? Na época, aqui, que a gente fazia o esquema acontecer, a gente via que a gente recorria muito à prefeitura aqui, né? Questão de jet, que tinha grafiteiro no meio, né? Questão de material pro rapper, questão de material pro b-boy e questão de material pro DJ também. A gente não corria só pro b-boy, não. A gente, quando sentava para levar um projeto pros caras ver, era uma dificuldade. Meu irmão, pra gente ter uma reunião com esses caras, uma mesa redonda, era um sacrifício. Mas quando a gente tinha também, os caras botavam empecilho, né? Mas a gente tinha argumento para aquilo ali. E acabava aqui acontecendo, né? A gente disponibilizava colégio na época aqui pra gente, fazer os encontros, né? Os grafites. Era tudo muito bem organizado. A gente que não tem esse material para apresentar, né? Mas assim, se a sociedade pudesse ajudar com relação a muitas coisas voltadas dentro do hip hop, eles teriam muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que eles teriam sucesso com isso aí, cara, porque seria uma ajuda para eles e para nós também, né? Tipo um conjunto, né? E eu vejo que hoje, eu não sei como é que tá mais, assim, eu vejo, porque eu vejo nas redes sociais, né?
Mas assim, eu não estou mais presente com relação aos encontros, os eventos que estão acontecendo. Uma vez perdido eu vou. Mas quando eu vejo que está diferente, muito diferente. Vejo que tem mais modalidades de danças diferentes, como o próprio underground, né? Tem coisas que eu não conheço, que eu não... Na época eu só conhecia os 4 elementos mesmo, o rap, o grafite, o b-boy e o DJ, né? E hoje eu não sei como é que tá, não sei como é que os caras estão, se tem mais elementos do hip hop, né? Só sei que na época a gente abraçava muito esses elementos aí, funcionava muito com a gente. Eu espero que apareça gente mais como o Theo e o Reg, para dar continuidade, porque os caras um dia vão ficar na mesma vibe que eu tô aqui, na idadezinha, né? E a gente tem medo de que não aconteça mais aqui dentro de Maracanaú, né? Porque se não tiver um cara na frente para puxar, a galera cruza os braços e amolece, né? Não fica frio, não tem como continuar. Um dia desse eu me sentei com o Raul, que é um cara antigão, mais o Ayrton, e mais uns outros b-boys aí que foram excelentes na época da caminhada comigo. E a gente falou mesmo, cara, a gente tem que dar o braço a torcer para quem tá na finta ainda, né, bicho? Porque, vamos lá, esses caras não vão ficar para sempre. Ontem mesmo eu tava vendo um treinozinho do Theo na rede social, né? Aí eu vi um bocado de garotão lá, que eu não conheço, realmente eu não conheço. Mas assim, o que preocupa é que tem que ter alguém para puxar e dar continuidade, não deixar morrer, né? É claro, evidente que o hip hop ainda em si, assim, em geral, ele tem cantos aí que você não precisa ter essa preocupação, como São Paulo, né? São Paulo e outros cantos aí. Eu acho que São Paulo é o point mesmo, onde... Tanto que tem um chapa da gente aqui, que é o Negão Maranguape, que é a antiga Electric Beat, né? Tá pra lá. Tem comunicação com ele direto, né? E pergunta, às vezes faz uns vídeos, dançando, né? Bota o filho dele, o filho dele até especial mas achei interessante, cara, jogando o filho dele, o feeling de dança, em cima da batida do som. Eu digo, Negão, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, foi uma curiosidade minha que me chamou a atenção. Teu filho tá dançando, cara, e tá dançando em cima da batida do som? Sério, boy. Mas tu explicou o bagulho pra ele, né? Expliquei sim. Cara, tá vendo, bicho? Esse é o intuito. Tem muita galera que dança, né? Eu acho que o Reg passa isso pra moçada, como os demais também que são antigão. A questão do feeling da dança, né? Você não tem que dançar só por dançar. Você tem que dançar e sentir o som, né? Sentir que o som vai te dar arrepio até nos poros do cabelo do seu braço, né? Tipo, quando você sente um arrepio daquele ali, você faz um passo excelente, né? E você consegue desenvolver um negócio que, pô, como é que eu fiz isso aqui? Mas é porque você não tá deixando a parada morrer. E outra coisa, a questão do feeling, foi uma vez me perguntaram isso, como jurado, e eu falei, cara, eu concordo que tem muito b-boy, mas precisa ainda ter a concepção da dança ainda, tem que conhecer, né? Tem que ter aquele controle, tem que estar no controle de tudo. Eu acho assim que o hip hop em si, ele não pode acabar, pelo menos aqui em Maracanaú, né? Ele tem que continuar. Porque quando eu olho para essa praça aqui, eu olho para todo canto que eu ando aqui, cara, eu dancei. Eu dancei aqui na quadra do Banco do Brasil. Eu dancei várias vezes aqui. Eu dancei várias vezes de frente com o Trigo, que hoje é bem aqui assim, era mais para frente ali. Eu dancei várias vezes no Calçadão da Avenida 7. Eu dancei várias vezes nas áreas do Reg. Eu dancei várias vezes com vários grupos. Eu era magro, bicho, que o cinto dava 2 voltas na minha calça. Hoje eu tô todo cheião, porque eu não danço mais, né? Não danço mais. Mas se eu dançasse, eu acho que eu era bem magrinho assim que nem o Reg, né? Porque o hip hop, ele queima caloria, cara. Ele queima gordura.
você não queira saber. Quando você tem interesse de treinar e tem o esquema na veia mesmo, aí você não engorda não, fica todo tempo magro, porque a porra é louca mesmo. E eu me lembro que eu levava 5 camisas, cara. Era uma torcendo uma atrás da outra. Eu chegava em casa com a mochila, parecia que tinha um rato podre dentro da mochila. Minha mãe dizia assim, cara, que é isso? Mãe, isso aqui é dança. Bem, amigo, onde é que tu vai parar? Tão magro. A senhora vê, né? A gente perde caloria. E eu bebia uns 2 litros d'água ali, depois ia dançar. Então era massa naquela época. Cara, eu queria ajudar muito com mais coisas no hip hop. Mas até o momento que eu me lembro é isso aqui, entendeu?